dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. and two convicted criminals, one on either side of him, E Jesus ao centro. and Jesus in the middle. Então diz assim no 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Termina tudo? Pode. Pode terminar? Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Verse 39 of Luke 23. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Christ? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same punishment. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, I tell you the truth. Today you will be with me in paradise. Tudo que Jesus fez aqui na terra, Everything that Jesus did here on earth, tudo isso foi profetizado. all of it was prophesied, foretold. Em Isaías 53:12 diz que ele ficaria no meio dos dois malfeitores. In Dos Isaiah malfeitores. 53:12, it says that he would be there, he would be crucified among the criminals. Então, o primeiro ponto eu quero colocar assim, aquele homem à esquerda de Jesus, So the first point that I want to make is about the man who was on Jesus' left, aquele que blasfemava contra Jesus. the one who was cursing Jesus at that time, Aquele falou, se você é o Jesus, o Salvador, saying that if you are Jesus, the Savior, if you are the Savior, desça da cruz then come down e salve a nós também. and save us too. Então, o primeiro ponto é um homem à esquerda, homem morto em pecado. So the point about this man, then, the first point is that the man on the left was the man dead in sin. Guarde isso, morto em pecado. Dead in sin. Pay attention to that point. Ele estava ao lado de Jesus, He was at Jesus' side, a poucos metros do Salvador. a few meters from the Savior. Lá ia acontecer o maior evento da humanidade. And there, when the greatest event of humanity was happening, Que é onde Jesus Cristo ia derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. when Jesus the Christ, he shed all his blood on the cross, Ele estava presenciando aquela cena. he, that criminal, was there witnessing that scene. Assim mesmo, ele continuou blasfemando contra Jesus. And even so, he continued to curse Jesus. Aquele que estava no centro, Jesus Cristo, podia solucionar todo o problema da vida dele. The one who was there in the center, Jesus Christ, was the Lord over everything, even his very life. Todo o problema daquele senhor podia ser solucionado. You know, and every problem that that criminal ever had could have been solved right in that moment. Quem já passou por uma doença terminal? Uma doença que o médico falou, não tem mais jeito. I don't know if you've ever gone through a terminal illness or known anyone, Ou conhece alguém que já passou por essa situação. where the doctor said there's just nothing left to do for this person. O que aconteceu lá em casa é que o meu irmão faleceu de câncer. You know, in my family, my brother died, E quando o médico falou para ele, você tem apenas 6 meses de vida. and before he died, the doctor said to him, you have about 6 months of life left. Aqui no Japão. And they were here in Japan at the time. Ele voltou para o Brasil. His brother went back to Brazil. Toda a família fez de tudo para encontrar uma solução para que ele não morresse. And there, the entire family was trying everything that they could so that he wouldn't die. Procuraram os melhores hospitais. They searched for the best hospitals. Procuraram todas as igrejas, They searched in all the churches, menos Cristo. but they didn't search in Christ. Então, quando nós estamos
nós sabemos que aquilo é a solução para o nosso problema, So when we know that there is a solution to our problem, nós disponibilizamos. we make ourselves available. Nós não medimos esforços. And we don't hold back. We do all we can. E no caso do meu irmão, And in my brother's case, deu 6 meses e ele veio a óbito. there were after 6 months. Ele veio a falecer. After 6 months, he got better. Então, no final da vidinha dele, In the very end of his life, a Rose levou um pastor e lá ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. I'm sorry, he didn't get better. He was released from hospital. Sorry. So at the end, then Pastor Rose brought a word to him. E lá eu fazia muito questionamento com Deus, And he was there asking, a lot of questions about God. porque uma pessoa com 40 anos, How is it that a person 40 years old, que batalhadora, he was a fighter, que veio aqui no Japão, nós viemos junto em 1991, who came to Japan 91, in 1991, e pegou todo o seu dinheiro, comprou uma casa, uma mansão, he took all the money that he had, he bought a big house, e aquela casa serviu só para fazer o velório dele. and that house only served as his funeral home. E a partir daquele momento eu comecei a procurar por respostas. And from that moment, I myself started to search for some answers. Aí eu encontrei Jesus. And that's when I encountered Jesus. Então, quando nós estamos com os problemas, So when we are going through problems, nós procuramos resolver os nossos problemas. we're going to try to find the solution for our problems. E se eu falar para você que nós, a cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto da morte, And I say to you that every day we are getting closer and closer to our death. e o único que pode nos salvar da morte é Jesus Cristo. And the only one who can save us from our death is Jesus Christ. Então, o Jesus Cristo está no centro. So this Jesus Christ was the one who was in the center here. Mas esse homem à esquerda, But this man on the left, que morreu em pecado, who died in his sin, ele sabia que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador. he knew that Jesus was the Lord and Savior. Lembrando que menos de uma semana antes, quando Jesus entrou em Jerusalém, Remembering that just maybe a week a multidão before, clamava, Hosana. when Jesus had entered into Jerusalem, the people were calling out, Hosanna, O filho de Davi. the son of David. E o que aconteceu? Ele sabia quem era Jesus. And then what happened after that? This man, he knew about that, so he knew who Jesus was. Mas ele não creu em Jesus. But he didn't believe in who Jesus was. Ele foi incrédulo. He was an unbeliever. O que é incredulidade? And what is unbelief or disbelief? É falta de fé. It is lack of faith. Igual muitas vezes nós vamos visitar as pessoas. It's like many times we go to visit people, Eu gosto de Deus. and they say, "Oh, I like God. Yes, I like God. Eu ouvi falar de Jesus. I've heard of Jesus. Tem até crucifixo aqui que eu guardo no bolso. I even have a crucifix on my chain, or in my earring or my pocket. Eu até leio a Bíblia, I even read the Bible, mas na realidade ele continua sendo incrédulo. But the reality is that person continues to be an unbeliever. Nós que estamos aqui, nós cremos em Jesus, por isso nós estamos aqui. We who are here, we believe in Jesus, and that's why we are here. Mas ele não, ele continuou com a sua incredulidade. But this man, no, he didn't. He continued in his unbelief. E continuou em Lucas 23:39. Se você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós. And therefore he said in verse 39, "Aren't you the Christ? Then save yourself and us too." Na verdade, ele estava falando, What was he saying, really? você não é o Cristo. He was actually saying, Você não soluciona os meus problemas. you aren't Christ. You don't solve anybody's problems. Todo aquele que rejeita Cristo, rejeita por um motivo. And everybody who rejects Christ does so for a reason. Incredulidade. And that reason is disbelief. Incredulidade quando a pessoa rejeita a Cristo. Disbelief or unbelief is when somebody rejects Christ. Quantas e quantas pessoas, quando você vai falar do plano da salvação, ele fala, eu não estou preparado.
You know, how many persons have you ever spoken to about the plan of salvation and they say, oh, I'm not ready, I'm not prepared for this? Poxa, se você sabe que Ele é seu Salvador, And you think, if you knew who your Savior was, you might think. se você não está preparado, você se prepara. You know, if you weren't prepared, then you better prepare Porque yourself. ele é aquele que vai trazer a salvação. Because He is the one who's going to bring the salvation to you. Então, o que segura essas pessoas a não ter um encontro com Jesus So the thing that holds back these persons from having a meeting or meeting Jesus é a incredulidade. is this belief. Não crê. They don't believe. Ouve Jesus, They've heard of Him, mas fala, não serve para mim, porque talvez Ele não solucione os meus problemas. but they say, well, no, He doesn't do anything for me because I don't think He solves anybody's problems. Hebreus 11:6 diz assim, Let's go to Hebrews 11, verse 6. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, Which says, without faith, it is impossible to please God. pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Because if you believe in Him, in order to believe in Him, you must believe that He exists and He rewards those who call on Him. Nós temos que crer. We have to believe. Então, nós temos que crer que Jesus tem a solução para os nossos problemas. We must believe that Jesus has a solution for our problems. Eu não sei qual o problema que você tem, I don't know what the problem is that you have, mas Deus sabe. but God knows. Talvez é uma enfermidade, Maybe it's some sickness. talvez é uma depressão que hoje é o mal do século. You know, maybe it's depression, you know, which is like the scourge of the earth Você vê right que a now. maioria da depressão, todos são os males do século que aflige a alma da pessoa. You know, because we see that depression is something that it is that thing that oppresses and afflicts the soul. Talvez é falta de dinheiro, Maybe it's lack of money. talvez você não sente a presença de Deus. Maybe you don't feel the presence of God Por quê? Porque você não conheceu Jesus ainda. because you don't yet know who Jesus is Começa a crer em Jesus. and you don't yet believe in Him. Começa a crer, coloque isso no seu coração. Begin to believe in Him and put this in your heart Que Jesus começa a operar na sua vida. so that Jesus can begin to act in your life. Então esse primeiro, So this first, ele morreu em pecado. you know, this first guy on the left, he died in his sin. E eu creio And I believe que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, that Jesus Christ died in our place pelos nossos pecados. for our sins. Jesus é o nosso Salvador. And so Jesus is our Savior. Então vamos pisar na cabeça de Satanás nesse momento. So let's crush Satan's head Vamos right now declarar, Jesus é meu Salvador. and declare that Jesus is my Savior. Jesus é meu Salvador. Jesus is my Savior. Jesus é meu Senhor. Jesus is my Lord. Ele morreu por mim. He died for me. Eu aceito Ele. I accept Him. Eu creio nele. I believe in Him. Amém? Amen? É isso que nós temos que fazer. This is what we have to do. E o segundo, The second point, esse homem à direita, the man on the right. diz assim que o que aconteceu? Ele falou para o outro, nós estamos aqui, você nem respeita ele, nós estamos nas mesmas condições, quer dizer, nós somos pecadores iguais. You know, O da direita falou para a esquerda. so the one on the right then said to the one on the left, I mean, look, don't you have any respect? We are in the same situation as he is. E no 41 diz assim, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Because in verse 41, it says, we are here. I'm sorry, let me read it. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Se você for ler, os dois estavam blasfemando contra Jesus. If you really look carefully, you'll see that both of them were actually blaspheming against O Jesus. da esquerda continuou em pecado. Because the one on the left continued in his sin. Esse da esquerda falou, olha, peraí, tem alguma coisa errada aqui. You know, the one on the left, Nós merecemos morrer, porque nós somos pecadores mesmo. the one on the right said, no, wait, stop, there's something wrong here. We are sinners. We deserve what's happening to us. Ele estava pregado na cruz igual Jesus. You know, he was there, nailed to the cross just like Jesus. Eu acho que o máximo que ele podia fazer é virar
virar a cabeça e falar para ele, nós não merecemos estar aqui. You know, the most that he could probably have moved was to move his neck and look at him and say, we Mas esse, né, deserve. de cabeça, não dá para apontar o dedo, porque a mão estava presa, né? E o pé também. Então ele falava assim, ó, mas esse So he was kind of like this on the cross, não merece estar aqui. you know, and he probably pointed with his mouth, like this one here, you know, he doesn't deserve to be here. Logicamente, o Espírito Santo começou a obra no coração daquele rapaz. And logically, then we see that the Holy Spirit had begun to act in this man's life. E uma palavra que ele disse, Senhor, lembra-te de mim. And so he then stopped and then said to Jesus, Lord, remember me Quando chegar no teu reino. when you go into your kingdom. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Remember me when you enter into your kingdom. E olha que maravilhoso que Jesus falou. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. And we can see the wonderful thing that Jesus said was that today you will be with me in Então, paradise. a morte do pecado começa quando a gente reconhece a nossa própria culpa. A morte do pecado acontece quando nós reconhecemos a nossa própria culpa. The death of sin begins when we begin to recognize our own guilt. Então vamos entender. O primeiro morreu em pecado. So let's see. The first one, he died in his sin. Esse segundo morreu para o pecado. And the second one died for sin. Então, quando nós morremos para o pecado, So when we die for sin, quando nós reconhecemos a nossa culpa. when we begin to recognize that we are guilty. Porque normalmente nós atribuímos culpa aos outros. Because usually we try to put the blame for our sin on someone else. Nós sempre apontamos o dedo. You know, we're always pointing the blame at someone else. Eu estou aqui porque minha mulher separou de mim. Oh, I'm here because my wife left me. Eu sou assim porque o meu marido separou de mim. I'm like this because my husband left me. Sou assim porque não tive amor em casa. I'm like this because there was no love in my home. Enquanto nós estivermos desse jeito, And when you're like this, nós não morremos. O pecado não morre na nossa vida. then sin doesn't ever die in our lives. Você pode ir no presídio. You can probably go to even a prison, 99,9% dos presidiários and 99.99% of those prisoners sempre vai falar que foi culpa dos outros. are going to say that it was someone else's fault. Dificilmente ele falar, não, eu estou aqui porque eu sou traficante mesmo. You probably will never hear one say, "Oh, I'm here and I deserve to be here because I did run drugs." Yeah. Esse é o mal do século. You know, this is Esse é o mal da humanidade, nem do século, da humanidade. the evil of humanity in this time. Começou lá no Éden, You know, it started even there in the Garden of Eden. quando Eva deu o fruto para Adão, que Adão falou? Foi essa mulher que tu me deste. You know, when God confronted Adam about the fruit, he said, "You know, it was this woman that you gave to me who gave me the fruit. Eu comi porque essa mulher que tu me deste, Deus. I ate it because she gave it to me." E aí ela falou o quê? Foi And a what- serpente que o Senhor colocou. And then she says, "Oh, it was the serpent. It was the Eden. snake who did it." Ninguém assume a culpa. Nobody wanted to take their blame. Então, para o pecado morrer na nossa vida, nós temos que assumir a nossa culpa. So therefore, for sin to die in our lives, we have to begin to accept responsibility for our Então, o sin. que eu quero falar para mim e para você? So what do I want to say to us today? Assuma a nossa culpa. We need to take on Assuma a sua culpa. the blame, take the blame. Eu preciso de Jesus, eu sou ruim mesmo, por isso que eu preciso de Jesus. I need Jesus because I'm really bad. I really am bad. Quando nós declaramos que nós somos ruins mesmo e nós precisamos de Jesus, eu creio que Deus, eu acho que lá do trono levanta e aplaude a gente. Fala, agora sim, You know, posso I- trabalhar nesse camarada. I think when we do that, when we declare that, you know, I recognize that I am sinful, that's when God just stands up, gives us a standing ovation and says, "Okay, now I can work with you. Agora eu posso trabalhar na vida dele. Now I can work in the life of this Enquanto one." nós estamos fazendo comparação While we are comparing ourselves and looking around us, a outras pessoas, nós não estamos deixando Deus operar em nós. you know, and looking to what other persons are doing and blaming them, we aren't allowing God to work in us during that time. Que eu sempre ouço na igreja Something I always hear in the church is é pessoas se comparando uma com a outra. that persons are comparing themselves to other persons. Ah, a pessoa está na música, mas olha lá a situação daquela pessoa. You know, they say, "Oh, this person is singing in the music group, but look at the life. Look at Ela their é, life. ela é desafinada. Oh, she's off tune. She's off key."
Eu que mereço, eu sou finado. You know, I need to be there. I should be there. I can sing on Então, key. quando nós começamos a comparar com outras pessoas, So when we begin to compare ourselves so much with others, aí nós mostramos que nós temos problemas. you know, that's when we're showing that we really have problems. Mas o nosso tipo de comparação, But the type of o nosso parâmetro de comparação tem que ser com Jesus. but the one who we should compare ourselves with rather than others is Jesus. Aí complicou mais, né? O parâmetro de comparação é com Jesus. You know, and it gets a little bit more difficult, right? Because Você é we're comparing perfeito ourselves igual a with Jesus. Jesus? Não. And you think, oh, to be like Jesus? Oh, that's not Tem going to muito work. que mudar. There's a lot you would need to change. Tenho muito que deixar para Deus trabalhar na minha vida. There's a lot that you need to let God work on in your life. Porque quando nós comparamos o padrão com outras pessoas, Because when we compare standards with other persons, nós temos um parâmetro que é o seguinte: Stuart tem 1,90, 1,90 m, 1,90. Ele olha para mim que tem 1,78, ele vai falar que o Sérgio é baixo. you know, for example, I make a comparison of height right here. I'm 189, 90, and Pastor is 170 something. Se ele olha para mim e fala, o Sérgio é baixo. So I'm going to look at him and say, Pastor is short. 1,78 para 1,90, então eu sou baixo. You know, looking from my point of view. E se ele fala, ele vai comparar ele com a Cleusa, So then if ele I se compare torna o quê? myself, Gigante. if I compare myself to Sister Cleusa, né? Então, esse é a comparação quando nós temos o parâmetro de comparar um com o outro. so this is what we do when we try to compare ourselves with each other. Mas quando nós temos o parâmetro de comparar com Jesus, But then when we compare a ourselves estatura de Jesus, a estatura no varão perfeito, with the stature, the standard of the perfect eu acho que man, muitas coisas mudam na nossa vida. then many things change in our lives. Então, o nosso parâmetro que nós temos que comparar é com o nosso mestre, que é Jesus Cristo. So the standard of comparison that we have to make is with our Lord Jesus Christ. A primeira coisa para nós morrermos para o pecado The first thing we need in order to die to sin é reconhecer que nós somos pecadores. is to recognize that we are sinners. Esse homem à direita estava a pouco metro, a mesma distância do homem à esquerda de So, Jesus. so this man on the right, he was the same distance away from Jesus as the other on the left. Ele falou para o outro, nós merecemos estar aqui mesmo, nós somos pecadores mesmo. And he said, we deserve to be here because we are sinners. Nós somos amaldiçoados mesmo, né? Porque nós estamos pregados na cruz. You know, we are truly cursed because we have been nailed to the Nós cross. merecemos ser ruim mesmo. Nós estamos aqui porque nós somos ruins. And we are really evil, and so we deserve to be here. Mas esse But this man, não merece. Isso daí. he didn't deserve to be Jesus here. Cristo não merece. Ele reconheceu Jesus. So he recognized Jesus. E o segundo é reconhecer que Jesus Cristo é o nosso rei. And the second part then is to recognize that Jesus is our King. Não adianta nós só lembrar que nós somos pecadores se nós não recorremos a Jesus. You know, it doesn't make any sense for us to recognize that we are guilty or to be blamed if we don't then turn to Jesus. A morte para o pecado acontece quando nós se rendemos completamente a Cristo. The death to sin, the death of sin or death to sin happens when we recognize E ele recorreu a Jesus Cristo. who Jesus is Nós somos pecadores mesmo. and we go to Jesus and turn to Merecemos him. estar aqui. Porque nós somos ruins. You know, and Mas esse não fez nada. Falou para Jesus. so he looked at Jesus and said, Jesus didn't do anything. Ainda ele falou para Jesus, lembre-se de mim quando entrar no seu reino. And then he said to Jesus, remember me when you come into your Então, kingdom. ele reconheceu que Jesus era rei e tinha um reino. So he recognized Jesus as king and that Jesus then had a kingdom. Lembra-se de mim quando chegar no teu reino. Remember me when you come into your kingdom. E na hora Jesus falou, agora sim, ele me entendeu. And that's when Jesus said, oh, okay, now he understands me. Hoje ainda estará comigo no paraíso. Even today, he's going to be with me in paradise. Esse homem estava declarando que Jesus é o Cristo, o Messias. This man was declaring that Jesus was the Christ, the Na presença Messiah. de todos aqueles que estavam o acusando. And he was saying it before everyone who was gathered there. Então é tempo de nós declarar que Jesus Cristo é o nosso Messias. And so it is time for us to declare that Jesus Christ is our Lord and O Savior. mundo está precisando de Jesus. The world needs Jesus. O mundo está morrendo em pecado. The world is dying in sin, A menos que nós
que morremos para o pecado, anunciamos Jesus. Except those of us who have died to sin because we are declaring Jesus. Jesus não é, um dos caminhos, ele é o único caminho que leva ao Pai. Jesus isn't one of the ways. He is the way that Único leads caminho. to the Father. Não The existe outro only caminho way. sem ser There Jesus. is no other way. Então, isso que nós temos que entender. So this is what we have to understand. Um que morreu em pecado, One who o died outro in morreu sin, para o pecado. and the other who died to his sin. E Jesus Cristo no centro, And Jesus there in the center, o Filho de Deus no centro, the Son of God, Christ there in the center, morreu pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. dying and died for all of our sins. Ele não merecia estar pregado na cruz. He didn't deserve to be nailed to the cross. Não tem como nós explicar por que ele morreu naquela cruz. You know, there was no way, there should have been no way for him to be there and we not be there. Porque Deus o quis assim. But it was because God wanted it to be like that. E vamos entender, a vitória de Jesus sobre Satanás And let's understand that the victory of Jesus over Satan aconteceu também no jardim, no Getsemane. also happened in the Garden of Gethsemane. Naquele momento onde Deus falou, ó, você vai ser crucificado. In that moment when God said, "You are going to be crucified," O que Jesus disse para o Pai? what did Jesus say to the Father? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. He said, "Father, if possible, take this cup away from me." Mas essa palavra é aquela que nós temos que ter sempre na nossa mente. Mas não seja feita a minha vontade. But what Jesus' response was something that we always need to keep in our minds. He said, "But let your will be done, Mas sim Father. a do Senhor. Not mine, but your will." Então lá ele venceu Satanás. And in that moment, Nós perdemos a salvação também no jardim, que é no Éden. he conquered Satan. Nós reconquistamos a vida eterna no jardim do Getsemane com Jesus. And we also, in that moment, were able to win over sin because Então vamos entender, Jesus foi obediente. we understand that Jesus was obedient. Será que nós muitas vezes entregamos nossa vida para Jesus? E Deus vem falar conosco, Sérgio, faça isso. You know, could it be that sometimes when we have offered our lives to Jesus and then God comes to us and says, "Sergio, do this." Eu muitas vezes falo, não, Senhor, eu não gosto de fazer isso. And we're like this, well, I don't really want to do that, God. Não é minha vontade. I don't want to do it. É na onde que eu estou sendo derrotado. In that moment, I'm being defeated. Mas para mim ser vencedor e o reino de Deus expandir, o que eu tenho que falar? Não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor. But in order for the kingdom of God to be spread and for me to conquer in that moment, I have to say, "Let your will be done, Father." Para morrer, Jesus teve que submeter a sua vontade à vontade do Pai. In order to win, to conquer, Jesus had to submit his own will to the will of the Father. Quer vencer Satanás? Do you want to win over Satan? Quer ser liberto de todas as cadeias, de todas as amarras que segura você? Do you want to be free from every chain and everything that holds you back? Faça a vontade de Deus. Do the will of God. Faça a vontade de Deus, Do the will of God, não a sua. not your will. Vamos lembrar, até então, quem era o nosso dono era Satanás. No passado, quem era o nosso dono era Satanás. Let's remember that in the past, we belonged to Satan. He was our owner. Ele pulava até em cima de mim e chamava de cavalo. You know, he would even try to mount me and you know, we call it mounting. It's like a horse. Cavalo quer dizer, o dono vai lá e monta e faz o que bem entender. You know, and it means that if you're like a horse to somebody, then you have to do what that person commands you to do. E achava aquilo interessante? Achava aquilo bom ainda? And even in that type of life, we thought, oh, we were having the time of our lives. It was so good. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, But from the moment I had an encounter with Jesus, Jesus é meu dono. Jesus became my master. Jesus é meu rei. He became my king. Então eu tenho que submeter a ele. So then I have to submit myself Tudo to aquilo him. que ele me pede, eu tenho que fazer. And whatever he asks me to do, I have to Não do seja it. feita a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Not my will, but his will be done. Então, ali que nós vencemos Satanás. And that's where we are able to defeat Satan. Então, quando o Jesus foi pregado com a dor, com toda aquela dor na cruz, So
at that moment when Jesus was in so much pain on the cross, Vamos entender, ele passou pela via dolorosa. you know, we understand that he had walked that way of pain. Ele estava todo dilacerado. You know, he had been whipped and he was cut up all over. Estava todo deformado. You know, his face was deformed. Se você sabe muito bem, se você levar uns 2 murros no olho, vai inchar todinho o seu rosto. You know, can understand if somebody punches you in the face, you understand how your face A becomes, fisionomia right? dele não era bonita na cruz. So his appearance was not something good to look at that moment. Mas assim mesmo, aquele homem à direita, ele falou, ó, ele tem um reino. But even so, that man who was on his right said, Ele tem poder para nos salvar. he has the kingdom. Então, quando He nós has the power to entendemos save us. So when we o que understand aconteceu para a pessoa crer em Jesus Cristo naquela situação, when we understand what happens to someone that they would believe in Jesus in that situation. se você for ver os livros históricos, diz que naquela época a pessoa era crucificada nu. If you read the historical accounts, persons who were crucified were usually crucified naked Vergonha, because it was shameful, maldito. because they were cursed. As pessoas passavam e faziam assim, credo. You know, persons would pass by and say, "Oh my." Mas assim mesmo, ele viu Jesus como Salvador. But then even so, this man looked at Jesus and saw him as the savior. Então, isso que nós temos que entender. So this is what we have to Jesus understand. Cristo tomou essa dor. Quem deveria estar naquela cruz era eu e você. You know, Jesus took this pain unto himself, and who he was saving was me and you. Nós não somos bonzinhos. And we aren't good. Isso que nós temos que entender. And this is what we have to understand. Todos nós nascemos em pecado. You know, we were all born in sin. Depois que Adão e Eva pecou, aconteceu isso. Since after Adam and Eve sinned, this happened for everyone else after. Então, quando Jesus, naquele momento, quando ele foi na cruz do Calvário, ele decidiu fazer a vontade de Deus. So when Jesus in that moment went to the cross of Calvary and he decided to do the will of God, Em Atos 4:12, in Acts 4 verse 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Acts chapter 4 verse 12 says, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved." Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Você já fez a pergunta? Have you ever asked yourself, Não tinha outra solução? why did Jesus have to die on the cross? Wasn't there any other way? Será se nós pegar uma cruz aqui e ir até Tóquio e voltar, será que nós somos salvos? You know, could it be that if we took on a cross on ourselves and we went to Tokyo and came back, would we be saved by doing that? Não. No. Não tem como nós fazer a nossa salvação. There's no way for us to save ourselves. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Jesus had to die on the cross in our place in order to save us. Então não há como nós conseguir a nossa salvação sem Jesus. You know, so there is no way for us to gain salvation except through Não Jesus. tinha outro jeito. There was no other way. Então não há outra maneira de Deus ser justo e misericordioso, que é o There- título dessa mensagem. There is no other way rather than God being just and merciful. Vamos entender, quando Deus falou para Adão, ó, não coma desse fruto. Let's understand that when God said to Adam, "Don't eat this fruit," A serpente enganou a Eva deu o fruto para Adão e eles morreram espiritualmente. we see that the serpent then went to Eve. Eve took the fruit and shared it with Adam, and that's when E Deus They teve died. que expulsar o homem no Éden. and God then had to expel the man from the Garden Toda a of Eden. humanidade foi expulsa da presença de Deus. And in so doing, all humanity was expelled from the presence Nós of God. morremos espiritualmente. We died spiritually. Isso é lei. É This Deus que is, falou. this is law. This is what God said. Vamos citar um exemplo, para quem é pai aqui. For those of us who are parents, Se você fala para o seu filho, ó, não toque na cadeira. let's give an example. You say to your child, "Don't touch the chair." E seu filho toca na cadeira. And if your child touches the chair, Senta na cadeira. sits on the chair, Pula em cima da cadeira. jumps up on the chair, O que você faz? what would you do? Aquilo que você falou antes. Não senta. Se você sentar, você vai levar um tapa.
You know, you're gonna have to do what you said. If they jump on the chair, sit on the chair, you're gonna have Você to. vai levar uma varada. You're gonna have to. Não é isso? E Right. quando os pais não cumprem aquilo que promete? So what about then when the parents don't fulfill the promises that they make? Esse filho nunca vai obedecer ao pai. Then we see that this child is never going to obey their Preste parents. atenção, papais e mamães. Pay attention, fathers and mothers. Talvez seu filho não obedeça porque muitas vezes você falou que ia fazer e não fez. Maybe sometimes, or maybe your child doesn't obey you because you said something but you didn't do as you said. O seu filho ficou o quê? Incrédulo. And so your child becomes an unbeliever. Ficou in you. rebelde. A rebellion, a Não rebel. vai mais te obedecer. Ah, meu pai fala, mas não cumpre. You know, they're not going to obey you. They're going to say, Minha oh, mãe, que é autoridade, fala, mas não cumpre. you know, my father, he says stuff, but he never does it. You know, my Quando a mother, lei não funciona, se perde o respeito. you know, so the law does not function if there is a lack of or loss of respect. É isso que Deus fez conosco. And this is what God then Não did coma for do us. fruto. He said, don't eat the fruit. Se comer, morrerá. If you eat it, you will die. E nós comemos. And we ate it. É fácil falar Adão. É fácil falar Eva. Mas nós comemos, a humanidade comeu. You know, it's easy for us to say, oh, no, it was Adam. It was Eve who ate it. But no, it was us, humanity. Deus foi justo. Ele falou para não comer. Se comeu, morreu espiritualmente. And God was righteous. He said he told us not to eat it. And if we did, we would die spiritually. Então, para nós entendermos mais como funciona, como Deus fez. So if we understand then how God worked, Conta uma história you know, I tell a story numa pequena cidade. of a small city. Havia juiz. There was a judge there, Existia o dono do jornal, o editor do jornal. you know, and there was the newspaper editor. Acho que o pessoal do Pará sabe, tem jornal lá também, né? E tem juiz também, né? Acho que o pessoal da Filipina também tem juiz e deve ter editor-chefe lá que faz o jornal, né? I think we have it in most countries where we have judges and then we also have editors of the newspapers, right? E quando a cidade é pequena, só tem um juiz e talvez só tenha uma imprensa, só tem um jornal escrito, né? You know, and if it's a small town, maybe the newspaper is really small and there's just one judge. Mas só que esse editor-chefe, ele tinha ódio do juiz. But in this town that we're talking about, you know, this editor of the newspaper, he hated the judge. Você sabe que o editor-chefe em cidade, que ele coloca no jornal, todo mundo vai ler. You know, and if the editor puts it in the newspaper, then everybody's going to read it. Everybody in the town's going to read it. Esse dono do jornal falou, sempre dizia, dia eu pego e acabo com a carreira desse juiz. You know, and he said to himself, this editor, you know, one day I'm just going to mess up his career. E houve um caso que o amigo do juiz foi pego na lei. And there came the case that a friend of the judge was found guilty. He did something and he was caught. Foi pego num crime e que a pena teria que pagar uma certa quantia em dinheiro. You know, so he was found guilty and he had to pay a penalty. E todos daquela cidade foram ver a sentença daquele juiz naquele dia. You know, and so everybody in the town went to see what would be the judge's judgment on his friend. O dono do jornal falou, hoje eu desconto nesse juiz. You know, and the editor then said, you know, oh, today's the day. We're going to see what this judge is made of. Ele falou, se esse juiz for dar uma multa branda So pouca, if this judge were to give him like a small penalty, eu vou escrever no jornal. Como podemos confiar num juiz que amolece diante dos seus amigos? you know, I'm going to write in my newspaper, how can we trust or confide in a judge who is going to be soft and gentle with his own friends? Se ele der uma multa dura, eu vou escrever no jornal amanhã. Como queremos um juiz que não tem misericórdia dos seus próprios amigos? You know, and if he gives him a harsh penalty, I'm going to write, how can we bear a judge who gives such harsh penalties? O juiz estava numa situação ruim, não tem, né? So we see that the judge was kind of in a tight spot. Aí houve uma pena, o dia da sentença. So there was the sentence, O juiz deu a pena máxima. and the judge gave him the maximum penalty. Falou, o exemplo, a pena máxima, $1 milhão. For example, if the penalty was $1 million, Ele foi um justo juiz. and he was a righteous judge, he was a just judge. E quando foi dada essa sentença, já o dono do jornal saiu rapidinho.
And when he gave this sentence, the editor ran out of the court, já pegou a papeleta dele, went falou, and vou started escrever assim no meu artigo. to write his article. Só que o juiz desceu daquela cadeira dele, Just though that the judge came out of his chair, he came down, tirou a bata dele, he took off his robe, foi na presença do amigo dele que levou a multa, went to his friend who he had just told he had to abraçou pay ele, that penalty. He hugged falou, him eu te amo. and said to him, I love you. Tirou a carteira, He took his wallet, fez um cheque no valor da dívida desse rapaz, desse amigo dele. and wrote a check for the amount of the penalty, Ele pagou a dívida daquele amigo dele. and therefore paid the penalty for his friend. Ele foi justo e misericordioso. And we can see he was therefore just and merciful. Assim é Deus. And that's how God is. Ele é justo. He is righteous, just. Se você pecar, você vai morrer. If you sin, you are going to die. Nascemos mortos. We were born in sin. Mas Ele or in deu o death. seu único filho para morrer por mim, para você, para nos dar vida. We were born in death, but he gave his only son for us Morreu por nós. to die for us. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Christ died for us. O Filho de Deus, o único que não tinha pecado nenhum, The Son of God, the only one who had no sin se at all. fez pecado por mim e por você. He made himself sin for me and you. Esse é o nosso Deus, justo e misericordioso. This is our God, just and merciful. Isso que nós temos que entender. And this is what we have to understand. Nós tínhamos que pagar essa dívida, We had to pay this debt, mas Ele pagou essa dívida por nós. but he paid this debt for us. Não tem como nós pagarmos essa dívida. And there was no way that we could Por pay mais this que debt. nós fizermos, nós nunca vamos conseguir pagar essa dívida. Whatever we could ever try to do, we could never pay that Então, debt. Jesus Cristo é o valor pago para nós. So Jesus is that value, that debt paid for us. Romanos 5:6 Let's go to Romans 6, diz assim. I'm sorry, Romans 5. 5:6. verse 6. Romans 5, verse 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo um homem bom, talvez tenha alguém com coragem para morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romans 5:68 says, "You see, just at the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Então, ele, Jesus Cristo, morreu por nós. So he, Jesus Christ, died for us. Não tinha como outro jeito. There was no other way. Se você for ver, essa história da humanidade é uma das histórias mais bonitas que você possa entender, o amor de Deus por nós. If you look, you will see that this is one of the most beautiful parts of humanity, the most beautiful stories of humanity is O the love of propósito de God for us. Jesus é morrer por nós. The purpose of Jesus coming here was to die for us. Então, se você perceber nessas três cruzes, So if we look at these three crosses, existia o primeiro homem à esquerda, we see first the man on the left que morreu em pecado. who died in sin. O segundo, um homem à direita, The second man on the right que morreu para o pecado. who died to sin. E no centro, Jesus Cristo, And in the center, O Filho Jesus de Christ, Deus, the Son of God, que morreu pelos nossos pecados. who died for our sins. A humanidade não entende isso. And humanity doesn't understand Mas this. nós que entendemos, temos que falar para a humanidade. So therefore, we who do understand have to say this to Isso humanity. muda a mentalidade das pessoas. We have to change the mentality of persons. Então, qual é a sua situação? So what is it that you are going through? Você é igual ao primeiro homem à esquerda, Are you like the man on the left que ele estava morrendo em pecado? who was dying in his own sin? Ou você é aquele que já entregou sua vida para Jesus e você morreu para o pecado? Or are you the one who has given your life to Jesus and you have died to sin? Entregamos nossa vida, assumimos a nossa culpa, entregamos a nossa vida para Jesus. We took responsibility for our own sin and we have given our lives to Jesus.
Então, se você veio hoje aqui, So if you're here today, eu sei que Deus separou esse dia para você estar aqui. know that God separated this day for you to be here. Ele está dando a oportunidade And He's giving you a chance para você receber vida to receive life e vida em abundância. and abundant life. Como está a sua vida? How is your life now? O que você está precisando? What do you need? É o momento de você entregar sua vida para Jesus. It is the time for you to give your life to Se Jesus. você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é o momento. If you don't yet know Him as the Lord and Savior of your life, Abra o seu this is your coração para chance. Jesus. Open your heart to Jesus. Mude a sua vida. Change your life. Chega de mentira. Stop lying. Chega de fazer de conta. Stop pretending. Você vê que o mundo é desse jeito. You see that the world is like this. Entregue a sua vida para Jesus. You know, so you give your life to the Lord. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Jesus died for your sins Morreu pelo pecado de toda a humanidade. and for the sins of all humanity. É isso que nós temos que entender. This is what we need to understand. E para nós terminarmos, And just to finish, a maioria dos cultos que eu estou terminando, eu termino com o Espírito Santo. most of the services that we are finishing with the Holy Spirit. A semana passada eu falei que o Espírito Santo é o Consolador. You know, last week I said that the Holy Spirit is our comforter. Você vê que teve muitas pessoas que os parentes faleceram. You know, we understand that there are many brothers and persons whose relatives died, E teve muitos que precisou do consolo do Espírito Santo. and therefore we're needing the comfort of the Holy Spirit. Então eu falo que é muito importante nós ver o que significa os nomes na Bíblia. So it's really important for us to understand what the names that in the Bible mean. Então o Espírito Santo tem vários nomes: Espírito da Graça, Espírito Consolador. So the Holy Spirit has various names. He has the Spirit of grace, the comforter or the advocate. Talvez Maybe você está aqui, you are here, que talvez seu pai não foi um pai presente na sua vida. maybe your parents or your father was not present in your life. Talvez você morou dentro da sua casa You know, maybe you lived in your house com seu pai, with your father, mas não era aquele pai amoroso, but he wasn't a loving father. não era aquele pai mesmo. He wasn't, you know, a really good father to you. Então eu quero ler um texto para nós terminarmos. And I want Perdão, us não to coloquei para você. I just want to Romanos read a text 8:15. which comes from Romans 8:15. É, Romans 8:15. 8:15 diz assim: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. 16. O próprio Espírito, que é o Espírito Santo, testemunha a nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiro com Jesus Cristo. Se de fato participando dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Romans 8:15 says, "For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory." Orfandade Being an orphan é uma das coisas mais tristes que existe na Terra. is one of the saddest things that exists on earth. Orfandade é quando a pessoa é abandonada. An orphan is someone who has been abandoned Então, by the parents. talvez na sua vida você teve um pai, mas muitas vezes, ou mãe, mas muitas vezes você sentiu-se abandonado. You know, so maybe sometimes in your life, even though your father or your mother was there, you felt abandoned. Principalmente quando tem mais filhos. You know, and especially with those where there are a lot of children. Os mais velhos diz que o primeiro é aqueles que abandonaram, porque a mãe e o pai vai cuidar do meio, ou do terceiro, ou do quarto, né?
E o maior dos que fala que normalmente não teve todo o amor dos pais. It's usually those who are in a family like this, it's usually the elder children who feel this abandonment because their parents then begin to give more attention to the younger kids. E o mais novo sempre vai falar, não, eu sou novo mesmo, sou o resto da panela, então não deram bola para mim. You know, or it might be the youngest ones who say, you know, I was the last one. They didn't really care. You know, they didn't care about me. Talvez você não conheceu seu pai. Maybe you didn't even know your father or your mother. Então, dentro de você existe esse espírito de orfandade. So within you then there is this spirit of being an orphan, the spirit of an orphan with Então, talvez isso está aberto no seu coração. and so maybe this is in your heart. E porque muitas vezes você faz aquela pergunta, por que a pessoa me abandonou? Por que meu pai me abandonou? And maybe you ask then this question, why did this person abandon me? Por que eu não fui amado como filho ou filha? Why is it that I wasn't loved as a child or son or daughter? Então, em cima desses textos aqui de Romanos 8, So based on this text from Romans 8, diz que o Espírito Santo, it says the Holy Spirit, ele está dizendo para nós que nós somos adotados por Deus. he says that we are adopted as children, as sons. Todos nós somos feitos filhos de Deus através do Espírito de adoção que clama Abba Pai. All of us were made into sons of God by way of the Spirit, which allows us to cry out, Abba, Father. Você não está entendendo? Todos nós fomos feitos filhos de Deus através do Espírito de adoção. Maybe you didn't get it the first time. I'll try again. We have all been made children of God through the Holy Spirit, and that's why we Espírito de can say, adoção que nos diz que Deus é nosso Pai. Abba, Father. And this spirit of adoption Onde that nós we have possamos received. clamar Abba Pai, quer dizer, Paizinho querido. And we can all then say, Abba, Father, which means, dear Father. Talvez você nunca teve isso com seu pai terreno, Maybe you didn't have this with your earthly father. mas hoje você tem a oportunidade de ser consolado pelo seu pai, que é Deus. But today you have the chance to be comforted by your Father who is God. Para que, vamos entender aqui, se meu pai não tratou bem o Sérgio, dificilmente eu vou tratar bem o Serginho. Let's understand it this way. The pastor's example is if my father did not treat me well, it's very difficult for me to treat my son well. Nós damos o que nós temos. You know, we Nós damos o que nós temos. give only what we have. Então, vamos entender, talvez seu pai, o terreno, não foi um pai perfeito. So let's understand that maybe your earthly father was not a perfect father. Talvez você achou que a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão foi mais querido do que você. Maybe you think that your brother or your sister was more loved than you were. Aí existe o espírito de orfandade. And that's where we see the spirit of an Toda família um orphan. diz para o outro, você foi adotado, né? You know, maybe your foi family só na looks at minha? you and say, Eu oh, creio que a maioria fala, você foi nah, adotado. you were adopted. You're not one of us. You're Acharam você na adopted. lata de lixo. You know, they found you in the garbage can. O que a pessoa está fazendo? Estou colocando a pessoa, o espírito de orfandade. You know, that person, unfortunately, is putting that spirit of orphan in you. Mas hoje, But today, nesse dia de ceia, on this day of the Lord's Supper, o Espírito Santo quer falar para você the Holy Spirit wants to speak with you. que Deus é seu pai. And he wants to say that God is your Father. Talvez você chega para o pai e muitas vezes você tem medo de pedir aquilo que você deveria pedir como filho. You know, maybe you come to the Father and you are afraid to ask for what you really need as a child. Por quê? Porque aquilo está quebrado dentro do seu coração. Because that thing that is broken within you. Mas hoje, But today, você pode chegar perante Deus you can come before God e chamar Ele de papai. and call him Dad. É o Espírito Santo que está falando. It is the Holy Spirit that is speaking É o to you. Espírito de adoção que está falando para o seu espírito que você é um filho querido. It is the spirit of adoption that is speaking into your spirit, telling you that you Muitas are, enfermidades possam ser loved. curadas hoje. your sickness can be cured today. Você vai mudar a sua oração perante Deus como Deus Pai. If you want that, you then have to change the way you pray before Porque God. talvez você não teve um pai terreno, um bom pai terreno.
You know, maybe you didn't have a good earthly father. E quando você vai chegar perante Deus, Pai, você chega e fala, Deus. Esquece de falar Deus, Pai. And maybe you then come before God and you say, God, instead of dear Father. Porque dentro de você existe essa falta de um pai. Because within you, there is this lack. There is no father, this idea of a father within you. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção que eu estou pregando hoje, But the Spirit, the Holy Spirit, is the spirit of adoption. That's what I'm sharing with you today. está falando para você que você é filho amado. And He's saying to you that you are a beloved child. Chega perante seu pai sem reservas. You know, come before your Father Como aquelas without, crianças de 4, 5 without any anos. shame, without any reservation. Quando chega o pai, ela pula no colo. Just like children when their dad grita, comes "Papai!" home. You know, they run to him, they jump up Alegria de estar na presença do pai. with such joy of being in their É Father's lá onde presence. você é curado de muitas feridas. And when we come to God, that's where we are cured of many wounds. É da onde você é curado de muitas coisas que você não foram curado esse tempo todo. You know, and that's where you are cured of many things that you have been dragging along with you for so Então, long. nesse momento, do So in jeito que this você está, moment, abaixa sua fronte se você puder. just as you are, I want you to bow your head if you can. A Bíblia diz The Bible says que o Espírito Santo está falando no seu espírito, that the Holy Spirit is speaking into your spirit que você é filho. that you are a child, Você pode clamar, Abba, Pai. that you can call out, Abba, Father. Ele quer ligar essa relação com você e Deus. He wants to connect you with this relationship with God. Seu pai, perdoa ele, Forgive your own earthly father mas se ligue no Deus Pai nesse momento. and connect with your heavenly Father, God, in this moment. Fala com seu pai nesse momento. Talk with your Father in this Se moment. derrame na presença do Pai nesse momento. Pour yourself out to Him. Fale o quanto ele é importante para você. Tell Him how important He Fale o is to you quanto você o ama. and how much you love Him. Liga que esse laço que foi quebrado na sua infância possa ser religado com o Pai do céu. You know, make that connection with Him so that this tie, this bond that was broken in your Que tudo childhood aquilo que está bloqueando o seu coração com o Papai do céu possa ser quebrado nessa manhã. can be remade, and that everything that is blocking your relationship and your connection with the Heavenly Father O can texto be diz, de broken. Romanos diz que nós possamos clamar, é você gritar para Deus nesse momento. You know, the text that we just read in Romans says that we can call out, so O quanto, call out to o Him quanto você o ama nesse momento. and tell Him how much you love Him in this Não moment. importa a sua idade. It doesn't matter how old you are. Você pode estar com 6, 7 anos até 70, 60 anos aqui It nesse can be momento. 6 or 7 or 60 or 70. Você tem um Papai do céu. You have a Heavenly Father. Não importa o tempo que você ficou sem saber que Deus é seu Pai. It doesn't matter how long you didn't know that God was your O Father. Espírito Santo está falando para você. The Holy Spirit is speaking with you right now. O Espírito da adoção. The spirit of adoption. Assim que Jesus morreu, As soon as Jesus had died, Ele ligou você ao Pai. He connected you to the Father. Se você está enfermo nesse momento, If you're sick right now, pede para o Papai. ask your Father. Você acha que o Pai vai negar uma cura para você? Do you think He's going to refuse to cure you? Você acha que o Pai vai negar alguma coisa para você? Do you think He's going to refuse anything? Nós que somos papais terrenos sabemos dar boas coisas para nossos filhos. We who are earthly fathers know how to give good things to our children. Muito mais o Papai do céu. So much more our Nos Heavenly dará Father. tudo o que nós pedirmos. Wouldn't He give us all that we ask? Então o Espírito Santo So, Holy Spirit, é o chamado Espírito de adoção. He's called the Spirit of adoption. Que nós possamos clamar, Abba, Pai. So let us call out, Abba, Paizinho Father, querido. Papai querido, dear Father, obrigado pelo plano da salvação para nossas vidas. thank you for the plan of salvation for our lives. Obrigado porque o Espírito Santo está ligando muitos irmãos e muitas pessoas como o Papai do céu. Thank you because the Holy Spirit is connecting many hearts and many people with their Heavenly Father. Que tudo aquilo que eles estão pedindo nesse momento, And everything that they're asking for right now, nós sabemos que o Senhor é Pai, we know that you are Father, que o Senhor possa estar concedendo. Lord, and you are going to give it to them. Que seja a respeito de uma cura nas Well- emoções, Whether it be for an emotional cure, na cura do corpo, a physical, a bodily cure, que o Senhor possa estar concedendo.
Lord, grant that what they're Porque nós asking. sabemos que o Senhor deu o que é mais precioso, que é seu Filho Jesus. Because we know that you, God, have already given what was most precious to you, Para your morrer Son, para os nossos pecados. to die for our sins. E nós declaramos And we declare que nós, como igreja, that we as a nós church, morremos para o pecado. we are going to Que o die to Senhor venha ser sin o Senhor da nossa vida. so that the Lord can come and Que be o the Senhor Lord possa of ser our o Pai lives. da minha vida e da vida de todos que aqui estão. Lord, be the Father of my life and over every Que os life of every corações Christian, possam ser quebrados, possam ser nesse momento tocado pelo Senhor. so that everything that may be touched by the Lord and be every chain or every barrier may be broken. Toda apatia a Deus possa estar caindo por terra em nome de Jesus. Lord, every apathy, Lord, disinterest, Lord, Que be o Senhor possa estar broken. falando que eles são importantes, que são filhinhos importantes para o Senhor. Lord, just speak to them that they are important to Eu you. oro por cura. I pray for a cure. Eu oro por salvação nessa I manhã. pray for salvation in this morning. E que o Senhor possa estar curando, Lord, cure. tocando. E que essa doce presença do Senhor nos nossos corações nessa manhã And that your sweet presence in our lives this morning possa continuar. can continue. Que todas as vezes nós possamos recorrer aos seus pés, Pai. And that every time we can run to your feet E declarar, Paizinho querido, and say, Father, beloved e Father, contar as nossas dificuldades para o Senhor. and we can tell all our difficulties to you. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo nessa igreja. Thank you, Lord, for what you're doing in this Obrigado church, pela vida dos meus irmãos. for the life of my brothers and sisters, Obrigado pela tua presença nesse local. for your presence in this Espírito place. Santo, Lord, Holy Spirit, obrigado. thank you. Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. All honor and glory to the Lord Jesus. Receba, Pai. Toda a Receive honra, it, toda a Lord. glória. Mas que o Every Senhor honor and continue glory. curando. Que o Senhor continue restaurando essas As you vidas. continue to cure and continue to nossas vidas, restore our lives. Em nome de Jesus. In the name of Jesus.